tempo, mas o seu antigripal pode. Coristina D, com 3 camadas, revigorante, descongestionante e analgésica. Coristina D, essa vale por 3. Break Your Heart 2, em CD, som livre. Junho na Globo. Segredos e mistérios no ar. Osmicê tem fama de bruxo. Ser gente que mexe com as artes do demônio. Úrsula é uma mulher temida por muitos, mas na verdade é dona de um bom coração. Esse foi o destino que Deus me deu. Conhecer as ervas, certos segredos, para ajudar as pessoas que precisam. Ela tem uma forte ligação com Valentim. Por isso, luta pela sua felicidade. Por que Osmicê é tão boa comigo? E parece saber que a busca do jovem pelas valiosas minas de ouro pode acabar em tragédia. Aquele ouro é amaldiçoado. Não deve parar nas mãos de Valentim nem de ninguém. Dia 18, estreia de Valcir Carrasco, a nova novela das 6, A Padroeira. Assalto ao tesouro. Um funcionário do Ministério da Fazenda em São Paulo foi preso em casa, acusado de liderar uma quadrilha que fraudava o fundo de pensão do próprio Ministério. Veja os detalhes com a repórter Mariana Cocho. Cartões magnéticos, extratos bancários e cheques são as provas do crime. Eles eram usados por beneficiários de processos fraudulentos de pensão feitos por uma quadrilha de funcionários do Departamento de Administração do Ministério da Fazenda em São Paulo. Um dos estelionatários preso hoje confessou o crime. Isso existe desde que eu entrar no Ministério da Fazenda. Tinha outras pessoas que trabalhavam com o senhor? O pessoal da minha sala, que eu já dei o nome para eles aqui. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha agia desde 94, fraudando pensões e benefícios pagos pelo Tesouro Nacional. Até agora foram descobertos 54 processos falsos de implantação de pensões, que representam um desvio de 34 milhões de reais dos cofres públicos. O esquema envolvia nomes falsos de pensionistas, mas os beneficiários eram reais. Pelo menos 8 funcionários do Ministério da Fazenda estavam envolvidos. A polícia acredita que a fraude seja ainda maior e pode ter acontecido também em outros estados. Nós acreditamos, em princípio, que possa chegar de 300 a 500 milhões de reais. A Polícia Federal vai investigar 2.800 processos suspeitos. Também vai pedir que o Ministério da Fazenda faça uma auditoria para verificar a extensão real da fraude. Houve manipulação no mercado de câmbio e mais de 10 instituições financeiras estão envolvidas. A informação, antecipada pelo Jornal da Globo na semana passada, foi confirmada hoje pelo diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo. Segundo ele, ainda não há prazo para a conclusão das investigações, porque o banco está pesquisando a média das cotações desde o início do ano. Mas a punição para os bancos que participaram da irregularidade, segundo Figueiredo, será exemplar e pode chegar à proibição temporária de atuação no mercado de câmbio. E hoje a cotação do dólar perdeu fôlego e despencou. Fechou em R$ 2,366, baixa de 0,92%. Foi a maior desvalorização da moeda americana desde o dia 25 de maio, quando o Banco Central vendeu títulos cambiais. O irmão de Carlos Menem, Eduardo, acusou o governo da Argentina de proteger o ministro da Economia, Domingos Cavallo. Como ministro da Economia e das Relações Exteriores do governo Menem, Cavallo assinou alguns dos decretos autorizando a venda ilegal de armas para a Croácia e o Equador. O contrabando levou a justiça a decretar a prisão de Menem hoje em Buenos Aires. Domingos Cavallo não foi nem citado como suspeito no escândalo. Carlos Menem ficará em prisão domiciliar por ter 70 anos. A chegada de Carlos Menem ao tribunal foi tumultuada. Ele estava acompanhado da nova mulher, a ex-Miss Universo Cecília Bolocco, que nem lua de mel teve por causa do escândalo. A prisão de Menem já era esperada. Ele é acusado de ter autorizado a venda ilegal de armas para a Croácia e o Equador entre 91 e 95.
Na época, os dois países estavam sob embargo da ONU por causa da guerra nos Balcãs e do conflito fronteiriço entre Peru e Equador. 3 colaboradores do ex-presidente também já foram detidos. Menem deixou o tribunal de helicóptero e ficará detido numa chácara nos arredores de Buenos Aires. O primeiro lote da restituição do imposto de renda já pode ser consultado por telefone e pela internet. O telefone é o 0300 78 0300 e o endereço eletrônico é receita.fazenda.gov.br. Mas o dinheiro mesmo só estará disponível nas agências bancárias no próximo dia 15. Em 2000, 13.827.502 contribuintes declararam imposto de renda. 1.400.000 a mais do que no ano passado. A quebra do sigilo bancário foi o principal motivo, segundo a Receita, para os brasileiros acertarem as contas com o leão. Uma reunião inusitada em São Paulo. Policiais civis e militares na sede da Força Sindical. Motivo da visita? Pedir ajuda aos sindicalistas para a campanha salarial. Os policiais civis e militares deixaram a farda e as armas do lado de fora. Queriam saber dos sindicalistas qual a melhor forma de negociar aumento de salário com os patrões, no caso, o governo do estado. A Força Sindical tem toda uma estrutura de trabalho que pode nos oferecer e já nos garantiu oferecer, seja em panfleto, seja em montagem, em palanque, em toda a estrutura necessária para um ato ecumênico que nós vamos realizar. O relacionamento entre policiais e sindicalistas é novo. Nos últimos tempos, sempre que se encontraram foi em lados opostos. E os argumentos, muitas vezes, eram mais duros do que as palavras. Mas o momento fez com que os policiais se sentassem no auditório para ouvir a orientação dos especialistas em negociações, protestos e greves. Os policiais estão sem aumento há 4 anos. Um soldado iniciante ganha R$ 595. Um investigador recebe R$ 700. Eles querem um reajuste de 41%. Os policiais têm um discurso pronto para justificar a parceria estratégica, que prevê treinamento para manifestações de rua. Hoje nós encaramos os trabalhadores como pessoas comuns. Antigamente não, era como se fossem rivais. E parece que as mágoas e feridas do passado foram esquecidas. Nós já apanhamos muito da polícia, né? Então agora vamos estar juntos aí nessa luta salarial. E veja em instantes a seca no Brasil. Mais de 250 municípios estão em estado de calamidade, sem água. No país do futebol, a esperança é o tênis. Depois do vexame da seleção, só Guga pode lavar a alma do Brasil. Pai, vamos jogar? Vamos. Esses momentos são tão importantes. E Luftal tem feito parte deles. Luftal, o bem-estar para o seu dia a dia agora em novas embalagens. Ele alivia a sensação de peso no estômago causada por gases. Luftal ajuda a fazer esses bons momentos da vida acontecerem. Luftal, o bem-estar de sua família todos os dias. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se você investisse R$200 por mês desde que o seu filho nasceu, no primeiro ano ele teria uns R$3.000. Em 5 anos, perto de R$19.000. Em 15 anos, uns R$70.000. Mas se você não investiu esse dinheiro, em 20 anos ele deixou de ganhar uns R$115.000. Valorize você também o seu dinheiro. Aplique nos fundos de investimento do Banco Real, o banco da sua vida. O que é preciso para que um avião decole? 50 toneladas de alumínio, 153 quilômetros de fios, milhares de engenheiros, 1.200 fornecedores, 3 milhões de e-mails, 27 mil transações de business e uma poderosíssima solução de business que faz tudo voar. SAP. O Estação Parque continua agitando a galera. Tem ginástica, alongamento, tai chi chuan, parede de alpinismo, oficina de arte e avaliação física. Venha curtir mais esporte, qualidade de vida e saúde. Estação Parque. Sábados e domingos no estacionamento do MAN, dentro do Parque do Ibirapuera. Oferecimento Centro, o mais completo de A a Zinco.
Ó, daqui a pouquinho no programa do Jô, eu vou conversar com uma pessoa que se considera o pior apresentador de TV do mundo, é o Marcos Mion. Também está aqui o Sérgio Galera, que é fotógrafo de casamento. Tem cada história de noivo desmaiando, de noiva fugindo, vocês vão ouvir. E também vou bater um papo com uma família de cantores, a família Blanco. Daqui a pouquinho no programa do Jô. Oferecimento novo Renault Scenic. Mude sua vida de direção. Os presos que comandam a rebelião na Penitenciária Central do Paraná entregaram à Secretaria de Segurança uma lista com os nomes dos 23 detentos que eles querem que sejam transferidos para outros estados. O repórter Wilson Kish está em Piraquara. Kish, existe alguma chance deles serem atendidos? O secretário de Segurança Pública do Paraná, José Tavares, está consultando os outros estados para conseguir as vagas. As negociações foram suspensas no começo da noite e devem ser retomadas amanhã pela manhã. A maior parte dos presos, 13 deles, quer ir para São Paulo. Os outros pretendem ser transferidos para presídios em Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Alguns dos nomes na lista pertencem ao PCC, Primeiro Comando da Capital, organização criminosa que age nos presídios de São Paulo. Depois de 30 horas do início da rebelião, 26 agentes penitenciários ainda são mantidos reféns. Alguns parentes dos presos acompanham a movimentação da polícia em frente ao presídio. O advogado dos integrantes do PCC acredita que algumas transferências possam começar a ser feitas amanhã por volta do meio-dia. Ana Paula. 277 cidades em estado de calamidade pública. A seca já atinge 722 cidades brasileiras. O repórter Giacomo Mancini mostra como estão vivendo os sertanejos que ainda esperam por um milagre, a chuva. De onde deveria jorrar água, hoje só sai ferrugem. No pátio do Denox, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, no Piauí, máquinas de furar poços e tratores apodrecem. O estado tem 100 municípios em estado de calamidade pública, 1 milhão de pessoas passando fome e sede, e 500 poços artesianos sem uso, por falta de equipamentos para bombear a água. Há mais de ano que nós compramos água, 50 centavos a lata. Aqueles pobres que não podem comprar a carrada d'água, compra e fica com fome, né? Se comprar água, passa fome. O mapa da seca avança pelo Nordeste e chega até Minas. Em Pernambuco e no Ceará, cenas repetidas. Lavouras perdidas e a espera de todo ano pela ajuda provisória das cestas básicas e dos carros-pipa. Nos últimos 70 anos, nunca choveu tão pouco no sertão. No Rio Grande do Norte, Itãs é um dos 8 açudes que estão 10% abaixo da capacidade. É o chamado volume morto, quando ainda há água, mas ela é imprópria para o consumo. Como em Bom Jesus da Serra, sertão da Bahia, em que a água barrenta é a única que a população tem para beber. Na área mais atingida pela seca, o sertanejo preparou a terra e ficou esperando pela chuva, que até agora não veio. Quem se arriscou a plantar um pouco de feijão e milho, perdeu tudo. Não está chovendo, como é que planta? Não pode plantar, né? Mas o sertanejo ainda tem esperança de chuva até julho. A hora que Deus vai lembrar de nós, com a divina misericórdia, eu tenho ela aí, pode colocar uma aguinha na caixa. Segundo o Denox, apesar do sucateamento das máquinas, 5 obras estão sendo executadas no Piauí. E hoje o Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a liberação de quase 400 milhões de reais para os programas de agricultura familiar no Nordeste. O governo estuda também a renegociação das dívidas dos agricultores que perderam a safra por causa da seca. E agora o esporte. Guga entra em quadra amanhã cedo para disputar uma vaga na final do Aberto de Tênis da França. Hoje cedo, na Coreia do Sul, a França venceu por 2-1 e impediu o futebol brasileiro de chegar à final da Copa das Confederações. Desse jeito, o torcedor está sendo obrigado a trocar a bola pela bolinha. Na geografia do esporte, o mapa do Brasil parece ter uma nova divisão. É como se o futebol tivesse tomado um drible desconcertante e perdido um pouco de território no coração de quem torce. Desse jeito não vai mais. Melhor você agarrar o tênis e outro esporte, um golfe talvez, né? É assim de norte a sul do país, mas em especial numa ilha cercada de alegrias no esporte, quando se fala em tênis, é claro. Em Florianópolis se acorda cedo, sem preguiça, para torcer pelo Brasil, pela bandeira que Guga defende mundo afora.
A derrota do futebol do Brasil foi menos prestigiada que a última vitória de Guga. Que o Brasil não está fazendo a alegria, o Guga está fazendo tênis. E eu acho que ele vai ser campeão de novo em Roland Garros. Torcer pelo tênis parece mesmo menos sofrido que esperar por uma vitória da seleção de Leão. Se o futebol parou de novo diante da França, quem sabe na França o tênis siga em frente. O desafio de Guga na semifinal de Roland Garros é contra o espanhol Juan Carlos Ferrero. E veja no próximo bloco a eleição na Inglaterra. Os trabalhistas garantem um novo governo. A batalha da bomboneira, a jornada do Palmeiras na Libertadores. Ó, Alemão, tá vazia de novo. Mais 4, Alemão. Ô, Alemão, faz um loirão aqui pra mim, Alemão. Ô, Alemão, faz uma rodada aqui. Vamos subir. Was bedeutet alemão? Das hier immer sagen? TAM, agora com voos diários para Frankfurt, para você comemorar os bons negócios. Processador Intel Pentium 4, o centro do seu universo digital. Amor, e a sua gripe? Tomei Laudecon. Assim que eu senti a gripe chegar, eu tô bem. Aliás, hoje eu tenho que estar super bem. O novo Laudecon ajuda a controlar os sintomas da gripe. Pai, você tá ótimo. Mas essa gravata, hein? Novo Laudecon, o controle dos sintomas da gripe na sua mão. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E lá vai, Claudinho, Bola oficial, R$54 com Mastercard. A torcida vai a loucura. Camisa oficial do seu time, R$72. Goleiro bate com tudo, vai Chuteira oficial, R$150. O gol é só chutar. Enganou todo mundo. Vai entrar com bola e tudo. 2 chances para fazer o mesmo gol. Não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard. Aceito de lojas de esporte a escolinhas de futebol. Clonagem. Esse casal descobriu que foi enganado por um médico. Como outra paciente sua pode ter um filho exatamente igual ao meu filho? Agora, eles estão suspeitando que podem existir várias cópias idênticas de seu filho pelo mundo. Clonar seres humanos é ilegal. Você mentiu, manipulou, você roubou o nosso sangue. E quanto mais perto da verdade eles chegam, mais perto do perigo ficam. Somos uma ameaça. Deviam ter aceitado o acordo. Clonagem, filme inédito, neste sábado, depois de Zorra Total, em Super Cine. O Partido Trabalhista do primeiro-ministro Tony Blair garantiu a vitória nas eleições na Grã-Bretanha. Os trabalhistas já asseguraram as 330 cadeiras necessárias para formar um novo governo. Pela primeira vez em 100 anos de história, o Partido Trabalhista terá um segundo mandato consecutivo. Agora à noite, Tony Blair já discursou como deputado reeleito para a Câmara dos Comuns. Ressaltando que os resultados ainda são parciais, Blair disse que o partido vive um momento histórico. Os trabalhistas devem ter uma vitória expressiva, ofuscada apenas pelo menor índice de comparecimento às urnas dos últimos 100 anos, 62%. A segunda derrota consecutiva dos conservadores pode ameaçar a carreira política do líder William Hague. Segundo as projeções, os trabalhistas devem conquistar 281 cadeiras a mais que os conservadores. O ex-senador Antônio Carlos Magalhães vai ser processado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A informação foi dada pelo porta-voz da presidência. A Advocacia Geral da União está estudando a melhor maneira e o motivo está numa entrevista concedida hoje pelo ex-senador. Antônio Carlos Magalhães disse que vai rodar o país
para não deixar o presidente roubar em paz. No fim da tarde, a CM disse que não teve intenção de chamar o presidente de ladrão e que, pessoalmente, não considera o presidente desonesto. E o presidente Fernando Henrique Cardoso vai convidar o senador Rames Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, para ser o novo ministro da Integração Nacional. Tebet, que é presidente do Conselho de Ética do Senado, recebeu a notícia em Campo Grande e disse que aceita o convite, é claro. Presidentes das Assembleias Legislativas de São Paulo, Alagoas, Espírito Santo, Goiás e Rondônia foram hoje a Brasília pedir o fim do voto secreto nas assembleias de todo o país e também no Congresso Nacional. A comissão se reuniu com os presidentes do Senado, Jader Barbalho, e da Câmara, Aécio Neves. A Assembleia Legislativa de São Paulo já aprovou em primeiro turno o fim do voto secreto. Aécio Neves disse que os projetos que tratam da imunidade parlamentar, fidelidade partidária e do fim do voto secreto serão discutidos e votados na Câmara no mês de agosto. Eu apenas tenho dúvidas se a votação secreta não acaba sendo uma defesa do parlamentar e do parlamento contra pressões do executivo, seja ele qual for. Mas, em regra, eu acho que essas votações secretas são dispensáveis. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje por unanimidade o pedido de criação da CPI dos bancos. A oposição quer investigar as operações financeiras feitas pelo Banco Central em janeiro de 99, durante a desvalorização do real. Agora, o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito segue para o plenário da Câmara. Futebol, o Palmeiras empatou agora há pouco com o Boca Juniors na Argentina por 2-2. Foi o primeiro jogo entre os dois times pelas semifinais da Copa Libertadores. O Palmeiras abre o placar depois do cruzamento de Felipe. Fábio Júnior deixa para Alex acertar o chute. No finzinho do primeiro tempo, o árbitro erra ao marcar pênalti de Alexandre em Barrijo. Esqueloto bate, faz 1-1. Passe de Magrão para Fábio Júnior, que mesmo marcado pelo zagueiro consegue tocar na saída de Córdoba. 2-1 Palmeiras. Um minuto depois, Riquelme faz grande jogada e Barrijo faz Boca 2, Palmeiras também 2. Quarta-feira em São Paulo tem o segundo jogo e quem vencer estará na final da Libertadores. E o Jornal da Globo está terminando. Você viu aqui e vai encontrar nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Brasil pode comprar energia da Argentina e do Paraguai. O ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, depõe e acaba preso por contrabando de armas. E o presidente Fernando Henrique Cardoso vai processar criminalmente o ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Amanhã a gente volta. Uma boa noite para você e até lá. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Pessoas especiais merecem